Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui no canal, Obra Missionária Construída Shalom. São 22 horas e 49 minutos, horário de Manaus. Aqui é a pessoa do pastor Edson, fundador desta Obra Missionária Construída Shalom. E todas as semanas eu trago um assunto, eu trago um tema novo. E essa semana já estamos findando a semana e não vai dar para falar tudo relacionado à questão do tema. Que o tema que eu estou abordando é voltado à questão, não deixa a mulher prostituta roubar o seu ministério, roubar a sua coroa. Baseado no livro de Juízes, capítulo 13 até o 16. Então, eu andei pensando, voltada ao capítulo 13, só o versículo 1 e 2 de Juízes. Você pega aí a Bíblia e aí você consulta esse registro no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 e 2. Esses dois versículos que eu vou estar retratando nesta reflexão, nessa noite. O versículo 1 de Juízes, capítulo 13, fala assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor a entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Então, quando eu olhei para esse texto aqui, veio uma dimensão de imagens voltado a alguns acontecimentos que a gente vê no nosso dia a dia e no percorrer dos anos, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, no meio de pessoas também que não tem nada a ver com a gente, mas a gente vê essa história se repetindo. E olhando para esse texto sagrado, eu vi aqui que Sansão, o pai de Sansão, o nome dele chamava de Manoa. A sua mãe não fala relacionada à questão dos seus pais, só fala que ela era de uma aldeia chamada Etã, da tribo de Simeão. Então ela nasceu nessa cidade chamada Etã, que era uma aldeia voltada à questão da tribo de Simeão. Só isso que a gente vê voltada à questão da mãe. Mas o que me chamou a atenção é que dentro desse texto eu posso analisar a questão da genética humana. Eu andei pensando e estudando um pouco voltado a essa área e vou buscar mais conhecimento voltado a essa questão. Mas no percorrer dos anos, nesses 23 anos de ministério, 23 anos que estuda a palavra de Deus, que estuda alguns assuntos, na escola bíblica sempre as pessoas falavam que, principalmente nós, lá naquela época, que era a questão da doutrina da Assembleia de Deus. Quer dizer, os assembleanos naquela época, não sei hoje, eles não criam em questão de maldição hereditária. Eu também não creio, até hoje eu não creio nessa questão de maldição hereditária. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não estão arraigados na videira verdadeira, que não está em Cristo Jesus, ou seja, em outras palavras, que não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, corre o risco de uma maldição hereditária na família, e aquela maldição hereditária pode ser
que repasse para a sua vida, ou a parte genética da sua família. Por exemplo, pessoas que têm problema de pressão alta, pessoas que têm problemas de coração, pessoas que diabética, pessoas que é depressiva. Então, você analisando no sentido genético da coisa, futuramente, no final da sua vida, você vai morrer semelhante ao seu pai, a sua mãe, ao seu parente, dentro de uma visão genética. Por quê? Porque a genética é o DNA dos seus pais. O DNA, né, a genética é envolvida com o DNA da pessoa. Então, não tem para onde correr dentro de uma visão humana, geneticamente falando. Então, toda a bagagem dos seus pais, ela é transportada para você na geração no ventre da esposa ali, da sua mãe. Então, quando você é gerado, vem do seu pai. Então, por isso que a gente fala assim, fulano puxou para ciclano. Não, parece que ele puxou para o tio, parece que ele puxou para o avô. Então, em outras palavras, quer dizer assim, a genética de fulano é de ciclano. É a mesma coisa. Aí você vai analisando aquilo e vai estudando. Meu Deus, será se realmente eu vou terminar minhas vidas igual a fulano? Porque a gente já viu muito esses exemplos. A pessoa que morreu de câncer, mas aí a genética da mãe e do pai passa para o filho. Aí o filho futuramente vai morrer de câncer, né? Vai morrer daquilo que aquela família tinha, geneticamente falando. E isso, eu andando pesquisando na Bíblia, tem uma verdade relacionada a isso. Isso não é uma maldição hereditária. Não estou falando de maldição, estou falando de algo genético que já está dentro do DNA dos pais, que os filhos herdam dos seus pais. Eu falo isso por experiência própria, para chegar onde nós vamos chegar aqui no texto. Antes de eu aceitar Jesus, eu passei por momentos difíceis, momentos depressivos, momento com síndrome do pânico, momento de pressão alta, momento muito difícil. Até pensei de ter problema de coração. Mas isso tudo é algo que gera dentro do nosso psicológico em saber que a família tem aquilo. E se a família tem, o filho também vai ter. Então, é muito complicado, passei por um momento difícil, mas tive que entrar dentro de um campo onde essa genética caiu por terra. Ah, pastor, quer dizer que você não tem a genética do seu pai, não tem o DNA dos seus pais? Tenho, mas não aquela genética no sentido de se ele morrer assim, eu também vou morrer. Não. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma genética espiritual, né, de Jesus. E aquela genética familiar que é envolvida a essa questão de doença, questão de maldição, questão disso, ela cai por terra. Ela não é transportada mais para a nossa vida. Por quê? Porque lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, que a genética dos pais, ela caiu por terra na sua vida. Por quê? Porque agora você recebeu uma nova genética, que é a genética espiritual de Deus, que mata, que joga por terra qualquer tipo de genética dentro da humanidade, que vai trazer consequências para a sua vida. Ela cai por terra. Então isso é um ponto de vista meu, relacionado àquilo que eu busco, àquilo que eu estudo. Não é preciso você crer, mas a partir do momento que eu começar a falar aqui, você vai ter uma visão diferente. Eu olhando para a vida de Sansão, quem era
Sansão. Quem eram os pais de Sansão? O pai de Sansão era chamado de Manoa, né? Era chamado de Manoa. Agora, quem eram os pais de Manoa? Aqui fala que o pai de Manoa era Dan. Quem era Dan? Dan era um dos filhos de Jacó, né? Filho de uma das suas servas, que era chamada de Bila. Quer dizer, o Dan era filha da Bila, que era justamente uma das servas de Raquel. Raquel tinha essa serva, né, que chamava Bila. E aí, naquela época, existia um costume que se a esposa não desse filho para o esposo, a serva da esposa tinha que se deitar com o marido. Olha só a bagunça aí, para a gente ver como é complicado. Então, eu olhando mais para cima, para dentro da genealogia, para dentro da árvore da genealogia, para dentro da genética, aí vem Abraão. Abraão, a sua esposa, era estéril, não podia ter filho. Olha a genética dela. Agora, quem era os pais de Sara, né? Então, se você for ver, a Sara era estéril, não poderia ter filho. Olha o que Abraão fez, né? Então, pelo costume, a Sara pegou a sua serva e deu para Abraão se deitar, aonde teve o Ismael, né? O filho que não é da promessa, que até hoje briga com o filho da promessa, que é a questão de Isaac. Isaac é o filho da promessa, Ismael não. E até hoje a descendência de Isaac e Ismael briga até hoje. Aí a gente vê essas brigas que tem por aí, né? Então, olha só como é que a coisa é séria. Aí Isaac, né, a esposa de Isaac era Raquel. Raquel também estéril. A mesma coisa, o mesmo problema. Aí você descendo um pouquinho, aí vem Jacó, né? E Jacó, uma das suas mulheres, a segunda esposa, que era a Raquel, que era a Lia, a primeira esposa, que era a Lia, era estéril. A Raquel também estéril. Só que aí vem lá para a questão de Manoa. O Manoa, a sua esposa, estéril. Olha só a genética vindo de lá para cá. Abraão, aí vem Abraão, Isaac, Jacó, né? Jacó e agora Manoa. Aonde Sansão se encaixou? Aí. Agora, olhando para essa genética humana, que envolve também a questão espiritual da coisa, Deus teve que intervir. Deus interveio na história de Abraão, fazendo com que aquela genética voltada à esterilidade, que não poderia ter filho, caiu por terra. Porque ela recebeu de quem? A Sara recebeu de quem? Recebeu dos seus pais. Possivelmente recebeu dos seus pais ou parente, que também era estéril. E ela passou a ser estéril. Se Deus não tivesse entrado na história de Sara, até hoje nós ia ler na Bíblia que ela não teve filho. E as promessas de Deus não cumpriram na sua vida. Então você pode ver que Deus teve que intervir na questão da genética, do DNA da Sara, para mudar, receber um milagre, um sobrenatural, para que ela pudesse ter filho. E assim sucessivamente aconteceu a Isaac. A mesma coisa, Deus teve que intervir lá na Raquel, que a Raquel também era estéril. Aí descendo para Jacó, Deus também teve que intervir na primeira esposa, que foi a Lia, e a segunda esposa, que foi Raquel. Descendo lá para Manoa, o Manoa, que é filho da tribo de Dan, que Dan é filho
da Bila, a gente vê por aí. Então, olha descendo de Abraão até aqui. Então, se você quiser estudar mais um pouco sobre essa questão, você vai buscar e você vai ver que existia algo mal vindo nessa ramificação. Se Deus não tivesse entrado ali, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó e nem Manoa tinha recebido o milagre. Mas Deus é tão maravilhoso que enviou ali a solução para resolver aquela situação. Então, não é diferente hoje. Não é diferente. E isso eu quero jogar para dentro de um campo espiritual. Não quero nem jogar para o campo físico. A genética física, a genética humana. Vamos jogar isso dentro de um campo espiritual para tu ver a situação que nós vemos no dia a dia. Sansão aqui foi gerado, né, de uma mulher que era estéril. Deus fez um milagre e pela misericórdia ele nasceu dentro desse milagre, né? Mas olha a situação, né? Você olhando anterior, como é que era a sua genealogia. Todos passaram por problema. Então o Sansão, ele passou por grandes problemas também, porque os seus pais, né, também tiveram problemas, né, tiveram problemas terríveis. Então a formação espiritual de Sansão teve consequências, né? Teve consequências, porque se você for ver para olhar para a vida de Sansão, Sansão nasceu e recebeu uma promessa, recebeu algo de Deus voltado à questão do narizeu, né? Narizeu. Ele era narizeu, nazireu. Ele era nazireu, né? Narizeu. Ele era nazireu. Quer dizer, algo separado de Deus. Deus separou. Então, olha só uma coisa complicada. Se a gente não vigiar e não abrir os nossos olhos, nós vamos estar colhendo fruto no sentido genético e espiritual da nossa família, né? Da nossa família. E aí nós não podemos ter uma genética no sentido negativo da coisa para que você venha morrer semelhante aos seus pais. Não pode, de maneira nenhuma. Você não pode aceitar isso. Você tem que lutar para que Deus troque a sua genética, receba uma genética espiritual para cair por terra toda aquela maldição que a sua família herdou. Isso já falando dentro de um campo hereditário. Porque mesmo que você não creia, beleza, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas de repente a sua família, ela não é evangélica, ela não é crente em Jesus, ela não recebeu ainda Jesus como única e suficiente Salvador. Então existe uma maldição sobre a vida dela. E se você se abrir sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, você vai herdar. É como se fosse uma porta. Muitas vezes você tem aquela sensibilidade com a sua família tão grande que você não concorda com aquilo, e aí deixa a porta aberta. Quer dizer, você quer receber também a herança dos seus pais, nesse sentido genético. E aí, essa herança você não pode receber sobre a sua vida. Aqui Sansão, se você for ver, a vida dele, ele fez sucesso no início, mas ele recebeu muita consequência, muitas coisas ruins sobre a vida dele. Aí vai ver se não foi recebendo dos seus pais. Por quê? Da onde é que vinha o pai? Veio lá da tribo de Dan. E se você for estudar um pouco a questão do Dan, diz alguns historiadores, alguns estudiosos, que fala que Dan, né, o anticristo, vai vir da tribo de Dan. Quer dizer, que o Dan sempre foi uma tribo envolvida com a idolatria, tanto Dan como Efraim. E dentro de uma visão teológica, alguns falam que o anticristo vai vir da tribo de Dan, porque Dan ele é uma tribo
e as suas características é como serpente, né? Como cobra. Então a gente vê como é que é complicado. A gente tem que saber, nós que somos pais, temos que ter a maior vigilância em relacionado até o nome que nós vamos dar ao nosso filho. Até o nome. Porque o nome ele influencia também. Se você está dando um nome ao seu filho, é aquilo que está dentro de você, é a sua genética, né? É a maneira de você ver. Isso é perigoso, é muito perigoso. Por isso que nessa reflexão, já tem 20 minutos de reflexão, eu te oriento a você, quando for casar, aqueles que são solteiros, antes de casar, né, conheça a genética daquela família primeiro, né? Eu costumo dizer, case com a né? Case com a genética, não com a pessoa. Porque se você casar com uma pessoa sem conhecer a genética, você está ferrado, né? Então conheça primeiro a genética. Você conhecendo a genética familiar, beleza, e você vê que aquela genética tem futuro, não tem problemas, aí você pode casar, porque de repente você vai se casar dentro de uma família que a genética é toda complicada, é toda atribulada, né? É só o sangue do cordeiro, você vai ter que pagar um preço muito alto. E as pessoas não analisam isso. Muitas vezes a pessoa casa pelo dinheiro, casa por interesse e não sabe por onde está se entrando, porque não estudou a genética daquela família. Tem que saber a genética da família para poder você entrar naquela família. Não você vai entrar numa família amaldiçoada, numa família complicada, numa família ladrona, numa família corrupta, numa família isso e aquilo, né? Então tem que vigiar antes de entrar. Tem crente que não vigia e aí não estuda a questão da genética da família, entra no início é uma beleza, mas aí de repente, do meio para o fim, o negócio fica tão difícil para aquele casamento ter uma felicidade, ter uma duração. Por quê? Porque você olha para a genética dos pais, os pais foram bagunceiros, os pais foram, muitas vezes foi prostituto, o pai era isso, o pai era aquilo, a mãe era aquilo. Então, automaticamente, o filho também, se ele não vigiar, vai herdar aqui dos pais. Por isso que tem que ser quebrada a genética no sentido espiritual, porque não pode se tornar uma maldição na vida da nossa descendência. Então por isso que eu falo aqui direto aqui em casa, né? Que para os filhos aceitar a genética a minha genética, aceitar no sentido espiritual, eu tenho que ter exemplo, né? Preciso ter exemplo para dar para eles, porque não, no futuro eles vão tomar posse de uma genética que não vai fazer bem à sua vida. Então temos que ter o maior cuidado sobre isso. E dentro dessa reflexão, você vê que Deus teve que intervir dentro da genética da esposa de Manoa, para poder ela ter sanção. Não, Sansão nunca ia nascer, jamais ia nascer. Por quê? Porque a sua mãe era estéril, não poderia ter filho. Mas Deus teve que intervir, como interveio na história dos outros, tudo de anterior, e interveio também na história dos que estavam posterior, para poder receber a bênção. E hoje a gente vê a diferença daqueles que têm a genética de Deus. Se você tem a genética de Deus, com certeza você vai ter sucesso. Agora, se você tiver a genética humana da sua família e a sua família for só bagaceira, meu filho, não espere nada bom não, porque é difícil. Se Deus não fizer, se Deus não mudar, você vai colher tintim por tintim, como diz o ditado. Vai colher coisa por coisa, pecinha por pecinha, porque a mesma forma que é os seus pais, vai ser você no final da sua vida. Se você não vigiar e se você não receber uma nova genética, que é a genética espiritual de Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe nessa reflexão, né? Juízes capítulo 13, versículo 1 e 2, para a sua meditação. Se você quiser buscar mais alguma coisa, é só você
e pesquisar sobre a questão da genética humana e a genética espiritual, para saber o que você está acolhendo dentro da genética. Dentro da genética espiritual, voltada aos seus líderes, espiritual, até os seus líderes espiritual tem que ter uma genética boa, não você vai estar recebendo algo ruim, algo negativo daquele seu discípulo, daquele seu pastor, tá bom? Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.